E agora vamos falar sobre a raiva da da mãe, porque é muito importante você trabalhar a energia de pai e mãe, a gente já falou disso em muitos momentos. E agora, por que muitas vezes acontece essa raiva da mãe? Muitas vezes a pessoa não pode até conseguir ter a própria vida, sair, mas a mãe não sai de dentro dela. A forma como a mãe enxerga a vida, as crenças da mãe. Então, muitas vezes, a crença da mãe é muito forte e vai ficar muito preso dentro de você. E é muito perigoso você começar a criar recursos para se libertar da sua mãe, que vai ser a raiva, vai ser o desprezo, o julgamento. Então, isso você pensa que dessa forma você está afastando a sua mãe, mas na verdade você está ficando cada vez mais igual a ela, igual nesses sentimentos. Então a sua mãe, ela veio de um contexto que foi um pouco mais complicado para ela se libertar do social, então um nível de consciência mais denso, ainda mais quando se fala em mulher. E aí você já está vindo para um outro contexto, onde essa necessidade de empoderamento é muito mais forte. E aí você tem um lado seu que quer ter esse empoderamento feminino, quer ter a própria vida, mas tem aquela crença da sua mãe te puxando para trás. E aí uma coisa que é muito importante, eu não lembro se eu falei isso, mas é muito importante você procurar cuidar bem do seu fígado, tá? Procura cuidar bem dele. Então, se você conhece uma limpeza, faça uma limpeza do fígado, perceba bem seus alimentos. Por quê? Porque o fígado, ele é um órgão muito importante para ajudar nesse momento de transmutar raiva. Então, se ele não estiver bacana, se ele não estiver legal, vai ser mais difícil você liberar esses sentimentos. Tem uma limpeza do fígado, eu vou colocar aqui, tá? O link na descrição para vocês, que ela é maravilhosa, mas você pode procurar uma outra, alguma que você conheça, para que você faça esse processo de desintoxicação, para ajudar ainda mais esse processo de limpeza, tá ok? Então vamos lá, batendo no ponto de karatê, apesar dessa raiva que eu tenho da minha mãe, porque ela foi muito submissa a vida inteira. Mesmo assim eu me amo e me aceito como eu sou, apesar desse sentimento de raiva que eu estou tendo da minha mãe, porque eu sinto que ela não aprova o meu caminho. Ela fala que aprova, mas na verdade eu sinto que ela não acredita em mim. Mesmo assim eu me amo e me aceito como eu sou, apesar da raiva que eu tenho da minha mãe. Eu me amo e me aceito como eu sou. Eu sinto raiva da minha mãe. A minha mãe nunca me apoiou. Às vezes eu tenho essa ilusão de que minha mãe nunca me deu apoio de verdade. Em alguns momentos ela acreditou em mim, em outros não. E eu sinto falta dessa base. Eu sinto falta dela confiar em mim. Mas tá tudo bem. Hoje eu entendo que ela não acreditou em mim porque ela não acreditava nem nela. Quando uma mãe não acredita em si, vai ser difícil ela acreditar no próprio filho. E ela jogou em mim essa energia. E dizem que a energia de mãe é forte. Mas eu sou um ser infinito e consigo ser mais forte ainda do que a energia da minha mãe. E ao bater nesses pontos, eu perdoo a minha mãe, porque eu sempre cobrei muito dela. Mesmo eu sendo hoje uma mulher adulta, dentro de mim ainda existe uma criança que cobra dela, cobra que ela tenha uma mudança, que está esperando ela mudar para que eu mude. Eu queria muito que ela mudasse a postura dela da vida. E vai batendo. Se a sua mãe faleceu, continue batendo. Continue dizendo. Dói em mim ver a forma como a minha mãe escolheu viver a vida dela. Mas eu a libero. E libero também essa necessidade
de ter que agradar minha mãe. Eu libero essa necessidade de ter que corresponder às expectativas que a minha mãe tem sobre mim. Sim, minha mãe criou muita expectativa sobre mim. Ou uma hora ela não acredita em mim, ela joga em mim um olhar de pena, um olhar de quem não é capaz. Ou em outro momento, ela me cobra demais. Ela espera muito de mim e eu não tenho isso tudo para oferecer. E ao bater nesses pontos, eu me libero da necessidade de ser o que a minha mãe espera que eu seja, de viver a vida como a minha mãe espera que eu viva. Eu posso honrar a minha mãe sendo livre, mesmo que ela não tenha sido. Ela escolheu ficar presa em um casamento, em uma profissão, mas eu escolho ser livre. E quando eu vejo que eu escolho uma vida diferente, eu sinto culpa. E eu libero essa culpa sem precisar ter raiva da minha mãe. Eu libero a culpa de não seguir a vida que a minha mãe esperava, sem precisar ter desprezo por ela. Eu posso ter uma vida diferente sem precisar desprezar minha mãe, sem precisar esperar que ela me aprove, que ela concorde comigo. Eu posso muito bem liberar isso. E eu vou batendo nesses pontos e vou liberando minha mãe. Eu libero a minha mãe da necessidade de corresponder às minhas expectativas também, sim. Porque se por um lado eu sofro porque ela criou expectativas sobre mim, por outro lado eu criei expectativas sobre ela. E vou liberando toda essa raiva da minha mãe. Às vezes eu sinto que a minha vida não fluiu por culpa dela, por causa das coisas que ela me ensinou e que não serviu para nada. Me ensinaram que eu tenho que honrar pai e mãe, mas as crenças da minha mãe não levou ela a lugar nenhum. E eu sinto que também não estão me levando. E eu libero essa culpa. É tanta culpa por não conseguir, por não querer ter o caminho dela. E ao mesmo tempo eu sinto a energia dela aqui dentro de mim, me jogando regras, falando o que eu devo ou não fazer, mas eu libero tudo isso. Eu escolho liberar tudo isso de mim agora. Muito bom. E ainda de olho fechado, entre em conexão com o seu corpo e vai dizendo: corpo, tira minha mãe da minha energia agora. Tira minha mãe da minha energia agora. O que é da minha mãe é da minha mãe. O que é meu é meu. O que é da minha mãe é da minha mãe. O que é meu é meu. Ótimo, pessoal. Gratidão.